Graças e paz, meus amados. Quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por mais esse privilégio de poder estar aqui na presença do Senhor. Quero também agradecer desde já aos amados que têm colaborado, têm participado, têm aberto as suas salas de vídeo, têm compartilhado, têm comentado. Temos até dito que você pode deixar seu pedido de oração aí nas nossas redes sociais, no nosso privado também, para que a gente possa orar por você, e poder compartilhar também das bênçãos do Senhor com a sua vida. Nós queremos adorar o nome do Senhor porque nós sabemos que esse é um grande privilégio de poder estar ministrando a pessoas, como eu tenho dito aqui constantemente, de que pessoas que nós naturalmente não poderíamos estar juntos. Então isso para nós é uma alegria tremenda. Apesar do que somos, apesar da nossa limitação, não é verdade? Apesar da nossa pouca experiência com a câmera, com essa forma de cultuar, de pregar a palavra, e nós estamos buscando abençoar, buscando também ser abençoado, é claro, buscando aprimorar de alguma maneira, melhorar de alguma forma. E ore por nós, ore pela minha família, ore pelo meu ministério, e eu oro por você que está em todos os cantos dessa nação e que tem nos visto, tem compartilhado conosco da sua amizade através do Facebook, tem se mostrado alguém que tem participado da nossa vida de alguma maneira. Pessoas de países africanos, pessoas que estão nos Estados Unidos, irmãos que estão em tantos outros lugares. Nós queremos louvar a Deus por isso. Os nossos vizinhos aqui na América do Sul, que tem nos abençoado, em outras nações vizinhas. E nós queremos aqui louvar a Deus. Eu sempre tenho dito aqui que tem pessoas que estão nos vendo, participado, inclusive comentado algumas coisas que a gente posta, alguma coisa que a gente ministra, e sem conhecer a língua portuguesa. E como nós também não falamos direito nem a língua portuguesa, mas nós queremos entender, queremos crer e cremos, na verdade, de que o Espírito Santo realiza o milagre da interpretação das línguas, do entendimento daquilo que nós falamos para pessoas que nem conhecem a nossa língua. Eu quero louvar a Deus pela vida dos servos dele, que em todo lugar desse mundo têm ouvido a palavra do Senhor e têm compreendido, têm entendido a palavra do Senhor através da ministração feita neste lugar. Eu aprendi que nós precisamos também nos apresentar, porque tem pessoas que vão possivelmente ver a nossa ministração e não sabem quem somos. Eu sou o pastor Amarildo, eu estou aqui em Conselheiro Pena, Minas Gerais, na Igreja Batista Central. E nós queremos adorar o nome do Senhor por esse tempo difícil, esse tempo que nós temos ministrado a palavra do Senhor aos domingos às 18 horas, falando sobre crise, o Cristo e a crise. Você que tem acompanhado aí, ou aqui no Face, ou no YouTube depois, nós temos falado também nas quintas-feiras, nesse horário, porque logo mais às 19h30, se o Senhor permitir, estaremos então no templo com mais alguns irmãos, sendo ministrado com uma outra palavra, E na terça-feira nós temos ministrado aqui a palavra que nós temos falado no domingo pela manhã. Então eu gostaria de que os irmãos, os queridos, pudessem estar orando conosco, orando por nós e nos acompanhando,
não é? Porque vai que uma frase que eu diga, vai que uma palavra falada aqui vai mudar a sua vida. É interessante que para que o Senhor mude a nossa vida, basta uma palavra, basta um gesto, né? Basta um olhar. Então, nós sabemos que aquele centurião falou, olha, basta uma palavra sua, basta uma palavra, né? E nós queremos, então, entender aqui que basta uma palavra para mudar um destino, para mudar gerações. E por isso que nós pregamos a palavra. Porque, e convidamos você a não deixar aí o seu lugar antes que a palavra termine, porque você pode estar perdendo exatamente, levantando-se do seu lugar, deixando de ouvir exatamente aquela palavra que o Senhor ministraria ao seu coração, à sua vida. Eu quero louvar a Deus pela vida dos filhos do Senhor que tem nos abençoado. Graça e paz a todos vocês. Um abraço e uma alegria poder juntos ministrarmos a palavra. Acredito eu que na próxima semana, querendo Deus nos permitir ministrar aqui mais uma vez, acredito que na próxima quinta-feira nós estaremos encerrando essa série que eu estou chamando de Desertos. Então, nós já estamos na nona ministração sobre desertos. E eu gostaria de pensar com você hoje um pouquinho sobre esse deserto que todos nós passamos. Esse deserto tão falado. Não é? Esse deserto tão indesejado, mas ao mesmo tempo tão vivido. Tão presente na nossa vida. Não é? Eu quero então aqui colocar diante de Deus a nossa vida, a sua vida, e dizer que estamos aqui mais uma vez nesse local onde nós nos reunimos e muito em breve agora nós estaremos voltando a nos reunir aqui com todas as restrições, com a limitação de número de pessoas, mas nós estaremos ministrando aqui nesse templo de novo, depois aí de 5 meses fora desse local. Eu quero, fora desse local, no sentido de que a igreja venha cultuar. Nós estamos cultuando no segundo piso, um lugar um pouco mais arejado, um lugar onde nós pudemos limitar os assentos, né? E nós estamos ali, ministrando a palavra, voltaremos para aqui. Muito em breve. Eu quero aqui orar antes de ler a palavra do Senhor, não é? E gostaria que você colocasse sua vida diante do altar do Senhor. Eu sempre digo que você não precisa pedir para o Senhor falar ao seu coração. Ele já está falando. O que nós precisamos querer aqui e nos dispor, nos colocarmos à disposição do Senhor, é para ouvi-lo, é para entender o que ele está dizendo. Até mesmo para sermos confrontados, se for esse o caso. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos, ó Deus, te louvar, te exaltar, te engrandecer o nome, porque o Senhor é Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus que tem enchido nosso coração de alegria em saber que o Senhor é conosco, que o Senhor tem nos sustentado, tem estado conosco, tem nos preservado, ainda assim, ó Deus, que não mereçamos, ainda que não, ó Deus, temos nenhum merecimento, ainda apesar do que somos, o Senhor tem nos abençoado, nos amado. Ó Deus, assim como o salmista disse, nós também dizemos, se não for o Senhor que estivera conosco, já teríamos sido engolidos vivos. Ó Deus, a tua palavra diz que Jeremias um dia, com todo o coração, disse, a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus, nesse tempo tão tenebroso, um tempo de tanto medo, um tempo, Deus, desértico, um tempo de tanta depressão, de tanta ansiedade, de tanta preocupação, de tanto medo.
Ó Deus, muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para o Senhor, de buscar o Senhor, de, ó Deus, firmar-nos no Senhor. Cuida, Deus, dos corações, cuida dos ouvidos agora, dos olhos, cuida, Deus, do corpo, cuida, Deus, dessa pessoa que está hospitalizada. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra cura, Ele manifesta a sua glória naquele quarto, naquele hospital, ali, em nome de Jesus. Eu quero colocar, ó Deus, a Cileia, ó Deus, aquela pessoa que nós hoje falamos sobre ela, que está lá em Rondônia. Ó Deus, está precisando tanto do teu toque, do teu milagre. Então, ó Deus, em nome de Jesus, ministre sobre aquela vida, sobre aquela família, ó Deus, que nessa hora está, ó Deus, aflita. E tantas outras famílias, ó Deus, aflitas nesse tempo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Nada, ó Deus, foge ao teu olhar. Ó Deus, ajude-nos, ó Deus, a entender, a discernir esses dias tão difíceis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aprendido algumas lições que o deserto nos ensina até então. Nós temos visto o mover de Deus na vida de pessoas que estiveram em desertos. E pode ser que você ou alguém que você conhece esteja vivendo um deserto exatamente hoje, exatamente agora. Pode ser que tem muita gente considerando esses meses de pandemia como meses de deserto. E que já nos deixa apavorados, que já nos deixa ansiosos, que já nos deixa preocupados. De que pode faltar coisas, faltar alimento no supermercado, faltar os medicamentos nas farmácias. E da escassez vir, de os preços aumentarem tremendamente. Estamos muito preocupados com essas questões. Estamos realmente preocupados porque somos humanos, somos falhos. Jesus nos disse assim, olha, não estejam ansiosos, preocupados pelo que é a vez de comer, de beber, de vestir. Nós sabemos disso. Nós conhecemos essa palavra. E mesmo assim nos preocupamos. Nós sabemos que Jesus disse para Marta assim, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, e essa jamais alguém pode tirar dela. Nós aprendemos que o Senhor, Ele nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Um dia Jesus disse assim, não se vendem 2 passarinhos, 2 pardais, por 1 centavo, por um asse. O que ele estava dizendo? Ele falou assim, e vendem 5 por 2 asses, ou seja, era tão barato, era tão, tão sem valor. 1 centavo, 2 centavos, compraria 5 pardais, levaria 4 e ganhava 1 ainda de gruja, porque era muito sem valor. E Jesus estava mostrando isso, dizendo o seguinte, mas nenhum desses pardais, nenhum desses passarinhos cai ao chão se o Senhor não permitir. Não cai um fio sequer do cabelo. Querido, quanto vale um fio de cabelo? Nós nem contamos fio de cabelo, cai aos montes da nossa cabeça, e nós não nos preocupamos muito com isso. E não venderíamos um fio de cabelo, mas cada fio de cabelo só cai da nossa cabeça com a permissão de Deus. Ou seja, eles só estão na nossa cabeça porque Deus está segurando eles lá. Mas nós, às vezes, num tempo desértico como esse, nós esquecemos dessas coisas.
A palavra de Deus diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deleita-te do Senhor, descansa nele, e ele concederá os desejos do seu coração. Nós estamos vendo uma série de promessas na palavra do Senhor, diz assim: olha, quando andares pelas águas, você não vai afogar. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, não vai te queimar. Jesus um dia disse assim: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista, ele declara que quando o Senhor é o nosso pastor, nada pode nos faltar. Mas ele diz: olha, não vai faltar o vale de sombra da morte também. Não é que não vai faltar só coisa boa, não vai faltar também as provações, as lutas que nos fazem crescer. Nós temos aprendido que o deserto nos ensina a depender de Deus, nos ensina a viver com o essencial, nos ensina a ter esperança, nos ensina a, de certa forma, até mesmo a sentir saudades. Nos ensina a valorizar a comunhão, por exemplo, num tempo como esse de isolamento social. Parece que nunca se quis tanto ir na casa do outro quando se querem hoje, quando queremos hoje, porque hoje nós não podemos. Então, na realidade, nós precisamos lembrar dessas coisas em tempos como esse. Mas você já reparou que é exatamente nesses tempos que as preocupações da gente, as ansiedades da gente, os nossos medos, levam-nos a uma outra direção. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, havia um caminho mais perto, havia um atalho, dava para chegar mais perto, mas era para passar pela terra dos filisteus, era para passar por um lugar onde que possivelmente haveria confronto, haveria guerra, e Deus falou para que o povo então não veja a guerra, não tenha medo da guerra, não passe por esse momento de aflição e queira voltar para o Egito. Então, uma das coisas que a gente aprende no deserto é que a gente tem que tomar cuidado com os atalhos também. E nesse tempo, a gente fica tentando alguns atalhos. Olha, as orientações são assim, e nós passamos um pouco por cima dessas orientações. E depois nós reclamamos as consequências. Na verdade, nós precisamos lembrar de que o nosso Deus, Ele mesmo, planejou, Ele mesmo instituiu as autoridades sobre nós. E na obediência à bênção, na honra à bênção. E nós às vezes esquecemos dessas coisas. Eu gostaria de hoje pensar com você que o deserto não é o fim. Na verdade, o deserto é o início. O deserto é o início da nossa bênção. Não é? O salmista um dia disse assim: para mim foi bom ter sido afligido. Não é? Jó, chega um momento que ele diz assim: descansado estava eu. Então nós precisamos pensar que esse é um tempo onde o Senhor está, de certa forma, nos chamando a atenção. Está ministrando sua palavra a nós através dessa pandemia. Eu tenho falado que se vamos falar de silêncio de Deus, eu tenho falado que Deus não tem falado muito sobre a pandemia. Deus não tem falado muito sobre a pandemia, mas Ele tem falado muito através da pandemia. Então a gente precisa estar atento nesse tempo. Eu quero ler um texto com você que está em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, a gente sabe que é Moisés dirigindo ainda o povo, agora na fronteira, onde 40 anos se passaram no deserto.
Depois de 40 anos no deserto, agora eles ainda estão no deserto, estão na fronteira. A terra prometida está do outro lado, porém eles ainda estão no deserto. E ali então Moisés começa a discursar e a levá-los a lembrar dos tempos anteriores, desde o Egito, desde quando Deus tirou-os de lá, desde quando Deus os livrou da guerra, desde quando Deus cuidou deles no caminho durante 40 anos. A gente sabe que nesses 40 anos o Senhor ensinou o povo a se alimentar direito, o Senhor ensinou o povo a cultuar através do tabernáculo. O Senhor ensinou o povo que Ele era um Deus que provê. O Senhor ensinou o povo que Ele é um Deus que dá mandamentos, que dá estatutos. Deus ensinou o povo que Ele é o Senhor que sara. Deus ensinou o povo que Ele é o Deus da vitória. É o Deus que peleja pelo seu povo. E Moisés está agora relembrando o povo da sua vida no deserto, da sua passagem pelo deserto. Eu quero crer que esse texto que vou ler, que essa palavra de hoje é uma palavra profética, de entender que nós podemos estar chegando ao final desse deserto. O deserto, ele traz algumas miragens. E aí você pensa que está chegando ao final e ainda tem muito deserto pela frente. Lembro aqui, se esse meu amigo estiver me vendo ou ver essa live algum dia, ele vai lembrar do que eu estou falando. Há muitos anos atrás, eu e meu amigo, nós estávamos indo para um lugar até que próximo aqui de Conselheiro Pena. E nós estávamos muito distantes daquele lugar. E nós não conseguíamos uma carona, nós não tínhamos dinheiro. Eram cerca aí de mais de 25 quilômetros, se eu não estou enganado. E nós decidimos então ir a pé. Éramos bem jovens, mochila nas costas, e nós então fomos a pé. E nós começamos a cansar. Eu não sabia onde era, ele sabia. Mas também ele nunca tinha ido a pé. Então, ele dizia para mim em alguns momentos assim: Amarildo, está vendo aquele monte ali? Pois é, logo atrás daquele monte é o lugar para onde nós vamos chegar. Nós estamos chegando. E quando nós chegávamos naquele monte, tinha outro monte pela frente. Chegava no outro monte, tinha outro monte. E ele brincava comigo. Lembra que eu falei que nesse monte era o lugar onde nós íamos chegar? O lugar para onde nós estamos indo? Eu falava, lembra? Ele falou, pois é, eu menti. Ainda tem aquele outro monte. E às vezes num tempo como esse é assim. A gente pensa assim, está chegando o final. E aí tem mais um monte para atravessar. Está chegando o final, tem mais uma dificuldade para vencer. A verdade é que nós estamos aqui. Você está me vendo, eu estou aqui ministrando. Significa dizer que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Glória a Deus. Então, Moisés agora está ali, lembrando o povo, porque Moisés não ia passar dali, mas ele tinha uma incumbência de fazer o povo lembrar, de fazer o povo olhar para trás, de fazer o povo entender que Deus havia cuidado dele até ali, e fazer o povo olhar para frente para um tempo ainda de muitas batalhas, para um tempo de muitas conquistas, para um tempo de vitórias, mas também para um tempo de lutas. Então agora Moisés, ele começa o seu primeiro discurso do Deuteronômio, onde ele faz 3 discursos para o povo. Gosto de pensar que no Deuteronômio ele fala para o povo olhar para trás, o povo olhar para cima e o povo olhar para frente. E diante de tudo isso, ele está dizendo para o povo, olha para si também. E o texto que eu quero ler com você está no capítulo 1 de Deuteronômio, versos 29 a 31. Eu leio na Nova Versão Internacional. Diz assim: Então
eu lhes disse, aqui Moisés falando para o povo, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. Ele está falando agora das cidades fortificadas, dos gigantes, dos guerreiros, dos inimigos, dos cananeus, daquelas nações que eles iam ainda enfrentar, porque a terra era prometida, mas eles precisavam conquistá-la. Deus havia prometido para eles, mas eles precisavam lutar por ela. Sabe aquela promessa que Deus tem para você? Não fique no sofá esperando. Ela é promessa, mas você precisa conquistá-la. Você precisa lutar para vencer. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês. Olha que maravilha. Diante de tudo isso, há um Deus que está indo à nossa frente, e esse Deus lutará por vocês, diz Moisés, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Aí ele vai lembrar que o Senhor tirou eles do Egito com braço forte, com mão poderosa. Deus tirou eles de lá com maravilhas, com sinais. Deus os levou ao deserto, Deus abriu o mar, Deus fez água correr da rocha, Deus não permitiu que a roupa envelhecesse, que o sapato pudesse estragar, que o sapato também crescera nos pés das crianças. Enfim, Deus sustentou, Deus mandou o maná do céu, Deus fez a água amarga se tornar potável, Deus providenciou Elim, Deus curou, Deus provou, Deus deu mandamentos, Deus providenciou o tabernáculo, Deus providenciou o líder Moisés, Deus cuidou daquele povo, Deus tirou do Egito. E agora ele está dizendo o seguinte, olha, o Senhor, o seu Deus que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também, no deserto, vocês viram, olha isso, no deserto, vocês viram. O que é que você está vendo nesse deserto? O deserto que você está vivendo. O que você está sentindo? O que você está vendo? Aí ele falou assim, também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho. Isso é Moisés lembrando para o povo. Ele disse, olha, vocês estavam no deserto. Deserto é um lugar inóspito. Um lugar sem vida. Um lugar de dificuldade, de sofrimento. Um lugar com calor excessivo de dia e com frio excessivo de noite. Um lugar que não dá para plantar, não dá para colher, até porque eles iam caminhar, não ia parar, não ia morar no deserto. O deserto não é o fim. O deserto não é o fim. E aí nós vamos perceber que ele fala o seguinte, vocês também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho. Por todo o caminho que percorreram até chegar nesse lugar. Moisés está dizendo, olha, sabe que vocês estão aqui porque o Senhor os carregou como um pai carrega seu filho durante o período do deserto. No deserto, o povo reclamou, no deserto o povo murmurou, no deserto o povo se rebelou, no deserto o povo quis voltar atrás, no deserto o povo quis apedrejar o seu líder. No deserto, aquele povo foi extremamente rebelde. Aquele povo tentou o Senhor, o seu Deus. Aquele povo ficou admirado como o maná desceu a primeira vez. E no final das contas eles diziam, não queremos mais esse pão desprezível. Aquele povo, ele viu água sair da rocha, mas mesmo assim ele murmurava. E agora ele está na fronteira. Nesse período ele lembra assim, nós já estivemos na fronteira. Naquele tempo vocês pediram que eu enviasse espias, e eu enviei. E quando eles voltaram, vocês se rebelaram.
o povo se rebelou e os nossos pais ficaram, e agora nós estamos aqui. E vocês sabem como foi que Deus, esse que peleja por nós, esse que cuida de nós, esse que luta por nós diante dos nossos próprios olhos, esse Deus, vocês viram que no deserto, assim como um pai carrega seu filho, ele carregou vocês. Enquanto por todo esse caminho que vocês percorreram até chegar nesse lugar. Queridos, eu gostaria de, nessa noite, só fechar nossa palavra dizendo que o deserto, ele nos leva muitas vezes a tentar caminhos, a tentar soluções, a tentar fazer as coisas com nossas próprias mãos. Não esquecendo que Deus cuida de nós, Deus usa quem Ele quiser, quando Ele quiser, da maneira que quiser, para cuidar de nós. Deus cuida de nós. Deus nos chama para a sua obra, para o seu ministério, e Ele então cuida de nós. Na verdade, o Senhor tem cuidado de você, tem cuidado de mim, tem cuidado das nossas famílias, tem cuidado da nossa cidade, tem cuidado do povo, tem carregado-nos como um pai carrega seu filho, assim como Moisés disse para aquele povo. No deserto, o Senhor estava carregando aquele povo, mas o povo não percebia, o povo não entendia isso. Há algum tempo atrás, havia uma canção, uma poesia, que o povo cantava e falava sobre rastros na areia. Aquela música era interessante porque aquela pessoa dizia que ele olhava e percebia que só tinha rastro de uma pessoa. Então, quando ele pensou que estava sozinho, na verdade, aquele rastro não era dele, era de Jesus carregando ele. E Moisés está falando exatamente isso, que Deus carregou Israel durante o deserto, como um pai carrega seu filho. E eu gostaria de meditar com você nessa noite exatamente por isso, porque nós estamos chegando ao final de uma série. Como eu disse, talvez quinta-feira que vem a gente encerre essa série falando sobre desertos. E entender com você que o deserto realmente não é o fim. Eu gostaria de lembrar a você que o deserto, na verdade, não é o fim. Ele tem um fim. E quando eu anotei aqui que o deserto tem um fim, dois sentidos vieram ao meu coração. Primeiro, que ele tem um fim no sentido de que ele não é infinito. O deserto ele tem um fim. Ele não é o fim, ele tem um fim. No sentido dele não ser infinito. Vai acabar. Vamos chegar do outro lado. Vamos chegar na vitória, vamos chegar na bênção. O Salmo 84 fala do Vale de Baca. Crônicas capítulo 20, no tempo de Josafá, fala do Vale de Beraca. O Vale de Baca é o vale do problema, é o vale da tristeza, é o vale das dificuldades, do sofrimento. O Vale de Beraca é o vale da bênção. Eu gosto de pensar que a gente precisa passar do Vale de Baca para o Vale de Beraca. Isso entendendo que o deserto ele tem um final. Vamos chegar lá. E a gente tem que entender também que o deserto chamado pandemia do coronavírus vai chegar ao final.
Mas ele não é o único deserto que você já passou, nem o último que vai passar. Existem desertos pessoais, emocionais, familiares, relacionais, profissionais, financeiros, sociais. Existe uma série de desertos, uma série de situações que nós precisamos vencer. Existe o deserto da ansiedade, da síndrome do pânico, da depressão, do luto, das perdas, dos prejuízos, dos medos, tantos desertos. Mas o deserto tem um fim. Um fim, como eu disse, no sentido de que ele não é infinito. Mas também o deserto tem um fim no sentido de propósito. Há um fim, há um propósito, há um porquê, há um para quê. Eu tenho falado durante esse tempo de pandemia que eu creio que esse tempo é um tempo de transição. É um tempo de transição. Não significa dizer que a humanidade vá viver uma nova forma de vida daqui para frente. Mas ela está tendo a chance de rever a sua forma de vida. Não quer dizer que a igreja vai ser diferente daqui para frente. Mas ela está tendo a chance de começar uma nova forma de viver, uma nova forma de se comportar. Ela está tendo a chance de não precisar de um outro deserto como esse, para que ela aprenda que o Senhor está permitindo tal coisa para que a igreja seja despertada. O mundo, os governantes, as famílias podem até não viver uma forma de vida nova daqui para frente, mas está tendo a chance de rever essa que está vivendo. Porque pode ser que depois da pandemia a gente volte tudo como era antes. As mesmas negligências, as mesmas fraudes. Sabe? O mesmo distanciamento de Deus. Porque hoje nós estamos preocupados com o distanciamento social. Mas parece que nós nunca preocupamos desta forma com o nosso distanciamento de Deus. Então tem muitos de nós confundidos. Achando que somos convertidos. Muitos de nós achando que pelo fato de sermos membros de uma igreja, de irmos na igreja uma vez por semana, já está tudo certo. Esses dias eu vi um post de um amigo que eu falei, puxa, deu até vontade de repostar. Cadê os crentes? Estavam chateados com os fechamentos dos templos. Cadê eles? Que não voltaram ainda. Quantas desculpas nós temos nesse tempo para não viver os propósitos anunciados a nós, os propósitos oriundos dessa situação. Então o deserto não é um fim, ele tem um fim como um final e ele tem um fim como propósito, ele tem fins como propósito. Pense nisso. Eu creio que o deserto é o treinamento. O povo saiu do Egito, onde eram escravos, onde era um povo desprezado, açoitado pelos seus exatores, era um povo massacrado,
povo desesperançado. Então o Senhor tira eles de um povo escravo, um bando de escravos lá do Egito. Passa com eles pelo deserto, e durante o deserto eles se transformam numa nação que vai assumir a sua própria terra, que vai vencer inimigos poderosos e vai tomar posse da terra. O deserto foi o treinamento. Os amalequitas, no meio do deserto, foram parte de um treinamento onde Moisés entendeu que enquanto Josué liderava a batalha, ele liderava a intercessão. Enquanto tem gente de espada na mão, tem gente de joelho no chão. Enquanto tem gente usando as mãos com a espada, tem gente usando as mãos para abençoar e para orar. E nós precisamos entender que é exatamente assim que funciona. Nós vamos ver ali naquela luta com os amalequitas, pelo menos 4 homens com um só propósito, com um só fim. Enquanto Josué estava lá embaixo liderando a guerra, existia Moisés com as mãos erguidas e existia Arão e Hur cuidando para que as mãos não se abaixassem. No deserto nós aprendemos a comunhão, a intercessão, a batalha, para que nós possamos chegar no final, chegar lá e saber como lidar com a bênção que está nos esperando. A palavra de Deus diz que Paulo diz assim, porque essa nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um peso eterno de glória. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Então, queridos e amados, nós precisamos abraçar isso de todo o nosso coração, sabendo que há uma esperança, há uma glória a ser revelada, há uma vitória a ser concedida a nós, mas nós precisamos atravessar esse deserto. Nós precisamos atravessar. E esse deserto é o treinamento. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, o deserto não é o fim. Não é o fim. Ele tem um final e ele tem um propósito. O deserto é o treinamento. O deserto é uma transição, como eu tenho dito aqui constantemente. É uma transição. O deserto é a escola que nos forma. É a escola que nos forma para saber lidar com a bênção. Queridos, tem muitos de nós que estamos vivendo há anos e anos abarrotados de bênçãos e a gente não consegue vê-las, não consegue percebê-las, não consegue senti-las, não conseguimos ser gratos por elas, até que o deserto chega. E a gente fala assim, eu era feliz e não sabia. Eu podia ir ao templo e agora não posso. Eu podia abraçar os meus irmãos e agora não posso. Eu podia bater papo na rua e não posso. Eu podia ir na casa do meu vizinho e testemunhar de Cristo cara a cara, mas agora eu tenho que ficar preocupado se eu posso conversar ou se não, se eu posso ficar em contato com outros ou não. O deserto é um treinamento para que nós possamos aprender, é uma escola onde nós somos formados, somos forjados, somos ensinados para sabermos como lidar com a bênção que há de vir. Então aproveite. John Piper, ele tem uma mensagem que ele diz, não desperdice a sua vida. Ele fala a vida desperdiçada, a bênção da vida não desperdiçada. Então não desperdice a sua vida, não desperdice esse tempo, não desperdice esse momento. Olha onde nós estamos aqui, pregando a palavra para pessoas que não estão perto de nós. Estou aqui, eu e meu computador, nós estamos aqui
E eu estou pregando a palavra do Senhor para você que está do outro lado, seja onde quer que você esteja, o Senhor está te alcançando com a sua palavra. Queridos, anteriormente poderíamos fazer isso, talvez até com mais facilidade, mas não fizemos. Mas agora o Senhor, no período do deserto, está nos ensinando que dá para fazer isso. Está nos ensinando a lidar com essas questões. Então, que nós possamos entender que o deserto não é o fim, que esses tempos difíceis não são o fim. Então, querido, não se preocupe. Não se preocupe com o que você há de comer, beber ou vestir, querido. Porque o Senhor cuida dos pardais, cuida dos lírios, cuida dos beija-flores, cuida dos menores insetos. Cuida de tudo. Cuida de nós. Ele fala assim, vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Isso não nos dá, essa aqui não é uma apologia à preguiça, a ficar de boca aberta esperando que o Senhor dê. Não é isso. Ele está falando, entenda que você tem valor e que eu tenho planos para você, que eu tenho projeto para você, que eu tenho propósito para a sua vida. E que esse deserto não é o fim. Ele é apenas uma escola. Ele é apenas um tempo transicional. E que a gente possa receber essa palavra. E possa entender, você que tem estado desanimado, desistindo dos seus planos, dos seus projetos. Talvez você que até desistiu, gostaria que você tomasse posse disso de novo. Que você se erga, se levante. Eu fico pensando que a palavra de Deus para Ezequiel é: põe-te de pé e eu falarei contigo. Nesse tempo de pandemia, não se prostre. Fique de pé, fique firme. Está terminando, vai passar. E Deus está contigo. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tinha uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Mas o povo passou pelo deserto e depois o povo ainda teve que ir, sob a liderança de Josué, batalhar para conquistar aquilo que era prometido a eles. Mas o que Moisés estava dizendo? Não temas diante deles. Não temas diante deles. O Senhor que está indo à frente de vós, à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos. Olha só o que Moisés está dizendo. Eu quero encerrar a minha palavra hoje, citando exatamente o que Moisés disse para aquele povo, e eu quero que você coloque o seu nome aí na frente, eu quero que você se coloque diante dessa palavra, e entenda o que o Senhor está dizendo para você acerca dessa questão desértica que estamos vivendo, e da situação que o Senhor vai colocar você. Profeticamente, eu ministro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Escuta isso. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, ele fala assim, Moisés fala assim, então eles dizem, não fiquem com medo, não fiquem apavorados diante deles. Porque o Senhor, o seu Deus, Ele vai à frente de vocês. Ele lutará por vocês à frente dos vossos olhos, na frente dos vossos olhos. Diante dos seus próprios olhos, Ele lutará por vocês. E também no deserto, vocês viram como o Senhor, seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho. Enquanto vocês percorreram todo esse deserto, todo esse caminho, até chegar a este lugar. Até chegar ao dia 3 de setembro de 2020. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos preparado para dias tremendos de avivamento, dias tremendos de mudanças radicais na nossa história. Dias tremendos de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, sobre a sua nação. Então, queridos, um dia Jó disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Por que ele estava dizendo isso? Porque não há outro no
qual devemos esperar. Não adianta confiar no homem. A Bíblia diz que homem que confia em homem é maldito. Mas o homem que confia no Senhor é bendito. Então que você seja um bendito do Senhor. Seja uma bendita do Senhor. Alguém que confia no Senhor. Então não confie no homem, porque ele cai, ele erra. Seja ele um governante, seja ele qualquer pessoa. É homem. Confie no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele mesmo fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado. E que você tenha uma boa noite na presença do Senhor. E se Deus permitir, no domingo, às 18 horas, estaremos aqui ministrando mais uma palavra ao nosso coração. Deus te abençoe em nome.